Olá para você que tá me assistindo. No vídeo de hoje a gente vai misturar personagem e dessa vez eu vou misturar uma personagem dos Simpsons que vocês me pediram aqui no comentário com a Billie Eilish. Lembrando que eu não sou nenhuma profissional do desenho, eu tô aqui testando como que fica e aí eu vou fazendo da melhor forma que eu posso fazer. Eu comecei criando um esboço do cabelo base e depois em cima desse esboço eu vou criando outras linhas. Eu não sei se dá pra entender, mas basicamente é isso, porque a gente precisa ter uma noção e depois eu vou ajustando para que ele fique o mais próximo possível da foto. O pincel que eu usei é o Linear 2, mas vocês também podem usar o caneta digital, que é bem parecido, que já tem no próprio Ibis Paint. Esse Linear 2 eu baixei lá no Pinterest e tem ele no meu Drive, é só me seguir e mandar print que eu envio o link do meu Drive e tem vários outros pincéis lá pra vocês. Depois que eu fiz a base, que eu entendi mais ou menos como que vai funcionar o cabelo dela, eu fui pra parte da ponta. E como vocês podem ver, eu preferi nem cortar pra vocês verem que tem bastante tentativas e erros. Porque como eu não sou nenhuma profissional, sabe, gente, eu gosto de mostrar esses detalhes, porque pra vocês não pensar que tipo, ai meu Deus, ela faz de primeira, não. Tipo, você vai tentando e vai dar certo. Você pega dois personagens e mistura eles e vê no que dá. Basicamente é isso. Depois disso eu vi uma base, lembrando que eu faço em camadas diferentes, senão você não vai conseguir fazer embaixo, nem nada do tipo. E como eu sabia que eu ia pintar o cabelo, eu acabei reforçando aí esses traços, essas linhas dela, pra conseguir passar por baixo, sabe, a tinta e não ter que ficar cobrindo as marcações. Então eu faço isso, depois eu pego um tom de cabelo e vou pintando. Teoricamente eu ia criar mais camadas, mas eu depois tive tanta dificuldade em terminar, tipo, de mesclar, tipo, misturar esses desenhos, a Billie Eilish, sabe, num personagem dos Simpsons, que eu acabei esquecendo, mas essa era para ser só a base do cabelo. Eu ia criar uma outra camada, ia fazer um cabelo um pouco mais realista, mas por fim eu não fiz. Mas eu acho que até combina, porque os próprios desenhos dos Simpsons não são assim, então eu acho que ia ficar um pouco inconsistente o cabelo com o restante. Deixa aqui nos comentários o que você achou e, gente, não tem problema se vocês não gostarem do resultado final, tá? É bom vocês me dar feedbacks, porque é através disso que eu consigo melhorar. E aí eu fui pintando toda essa base do cabelo da Billie Eilish. E aí eu fui fazendo a parte da ponta. Pra pintar eu uso o caneta de feltro macio, que é o que eu mais gosto pra pintar, porque eu acho que o acabamento dele fica muito legal. E depois que a gente fez isso, eu criei uma nova camada e coloquei por baixo e fui pintando com a cor do próprio desenho essa base. Eu fiz o olho da Billie Eilish um pouco mais assim, tipo a metade do olho, porque a gente vê o olho dela, eu achei que aquele olho redondão não tinha nada a ver. Depois disso eu tentei fazer a bolotinha do olho com a própria mão, mas eu vi que eu não ia ter coordenação motora para isso. E aí eu fui ali em cima na parte de régua e peguei uma régua circular e aí eu fui e fiz aí do jeito que eu queria. E aí eu fui testando. Quando eu terminei, aí eu vi que não tava igual. E aí eu fui lá, refiz novamente, mas usando, como eu falei pra vocês, a régua. Depois disso, eu vim com a caneta de feltro, fiz os dois círculos, vim com um tom de azul e pintei o olho dela de azul. Depois disso eu fiz um tom de azul um pouco mais esbranquiçado e desfoquei. Depois disso a gente já tem uma noção de cabelo e olho da Billie Eilish. Quando eu cheguei nessa parte, eu confesso pra vocês que eu falei, meu Deus, eu paro o vídeo aqui ou eu continuo? Mas eu falo pra vocês, faz até o final, que aí vocês vão conseguir ter uma noção maior. Como eu vi que a sobrancelha da Billie Eilish era algo muito marcante, eu me arrisquei a fazer uma sobrancelha aí, pra dar uma característica maior. Depois disso eu vi que esse colar de pedra não tinha nada a ver com a Billie Eilish, então eu vim com a própria caneta de feltro e vim fazendo alguns contornos e aí eu fui apagando toda essa parte do colar dela, porque realmente eu não ia aproveitar. E aí como eu vi que não tinha nada a ver com a Billie Eilish, talvez um colar de, sabe esses colar de prata, talvez dava certo, mas de esmeralda, assim, não achei que não tinha nada a ver e por fim eu nem fui por essa vertente. Então eu fui, peguei o amarelo, apaguei tudo e aí eu sabia que eu ia criar uma roupa larga na Billie Eilish. O cabelo é desse ano, esse ano ela continua usando roupas largas, apesar dela ter saído numa revista com um estilo um pouco mais diferente, mas eu preferi pegar aquele estilo dela com uma roupa mais larga, a calça que vem até aqui na canela, sabe? Que é um estilo que eu tô mais acostumada da Billie Eilish, já que eu ainda não... Tipo assim, por enquanto não tem nada padrão, né? Então eu peguei o padrão antigo
que eu gosto bastante. Eu fiz uma calça um pouco mais larga. Eu aproveitei a própria curva do desenho, né, dos Simpsons, para conseguir fazer essa mesclagem e reaproveitar, que aí eu não precisava criar nada, tipo, eu mais adaptei. E depois que eu fiz isso, eu reforcei alguns traços. Depois de ter reforçado alguns traços, eu criei uma nova camada. E aí eu peguei um tom de cinza. Eu escolhi esse cinza para não cobrir a linha preta que eu fiz. Eu falei isso pra vocês, né? Se vocês não quiser que cobre a linha preta, se você quiser a roupa preta, você faz a linha cinza. Se você quiser a roupa cinza, você faz a linha preta. Pra você não cobrir, eu acho importante explicar aqui pra vocês, porque eu passei muito tempo sem entender essa lógica das linhas. E aí eu fui pintando com a caneta de feltro. A caneta de feltro, ela já vem no Ibis Paint. E aí eu vou fazendo toda essa parte. Como eu já tinha feito a marcação das linhas, eu não tive dificuldade de pintar, tá vendo? Como vocês podem ver. Então, faz isso. Esboça primeiro com a linha, pra aí quando vocês for pintar, não precisar se preocupar com essa parte da linha, sabe? Como já tá tudo delimitado. Ali, ó, eu tinha esquecido, eu passei a linha, depois eu vim colorindo e aí não teve problema nenhum. Não cobriu nenhuma parte importante, porque essas curvas, essas dobras é importante pra gente ter uma noção do desenho, né? Do braço. Acho que deu pra vocês entenderem. E aí aqui, como vocês podem ver, eu segui e fui pintando toda essa parte. Eu ainda vou fazer, gente, uns detalhes de Louis Vuitton lá no PixArts. Por isso que eu tô deixando essa roupa dela toda monocromática, digamos assim, sabe? Só uma cor. Que aí depois eu vou acrescentar uns detalhes. Mas aí eu não quis acrescentar aqui no Ibis Paint manualmente, porque ia dar muito trabalho. Mas aí eu fui lá no PixArts e pesquisei Louis Vuitton no sticker, achei lá e aí eu coloquei lá mesmo. Eu não mostro esse processo, por isso que eu tô explicando aqui pra vocês. E aí aqui a gente já tem uma noção, esse sapato não tem nada a ver com a Billie Eilish. Então eu peguei tipo mais um tênis botinha, digamos assim, todo preto, como vocês vão ver, que eu acho que tem muito mais a ver com ela. E as meias, né, que ela usa meia grande. E aí eu falei, é minha oportunidade. Então eu pintei os dois sapatos também de cinza, na mesma tonalidade da roupa, pra combinar. E aí eu coloquei uma meia branca, assim, na canela, pra ficar legal, ficar estilo mais Billie Eilish. Pintei com a caneta de feltro, o acabamento do caneta de feltro é sensacional. Depois eu vim com o pincel, demarquei onde ia a parte da meia e pintei de branco, gente. E faz muita diferença, sério. Eu não tive noção, na lateral eu vim depois com a caneta preta e fui contornando aqui, ó, pra não ficar feio. E aí ficou assim, ó, gente, como ficou legal. E aí, pra finalizar, como eu falei pra vocês, eu joguei lá no PixArts, coloquei esse detalhe de Louis Vuitton. E aí ficou desse jeito. Gente, eu não sei dizer se ficou bom, se não ficou bom, se ficou parecido com a Billie Eilish ou não. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E até o próximo vídeo.